senhora Laudilene Colodete. Isso. Senhora, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença da senhora aqui, sim. Doutora Laudilene, me diga, a senhora é advogada, né? Sou advogada. Me diga uma coisa, doutora, a senhora tem conhecimento de que se trata esse processo? Então, eu só tomei conhecimento quando eu fui citada para comparecer nessa audiência, e até então eu não sabia do que se tratava, quem teria entrado com do que se tratava exatamente, eu não sabia. Agora a senhora sabia que era um processo na Justiça Federal, mas não sabia. E o que a senhora sabe, então, desse processo? Hoje, o que a senhora está sabendo desse processo? Hoje, o que eu estou sabendo desse processo, que diz respeito à questão da... Eu não tive acesso ao processo, sim. Mas a informação que eu obtive foi que se refere à questão das eleições que aconteceram no ano de 2012, no ano passado. Mais especificamente o que com relação às eleições? A senhora sabe qual é o pedido desse processo? Não sei dizer detalhes, eu sei que houve alguma irregularidade, eu não sei quais são, e eu, na verdade, só votei no dia das eleições. Certo. E não sei dizer detalhes, assim. Esse processo, doutora Laudilene, é um pedido de anulação das eleições na subseção de Vila Velha. Há uma série de irregularidades alegadas, né, que estão exatamente trabalhando, né, as questões de fato aqui dessa eleição. Então, dentro dessa questão, eu gostaria de saber da senhora o seguinte: a senhora fez parte da chapa de alguma das duas? Não. Das duas concorrentes? Não. Dentro do conhecimento da senhora sobre impedimentos de pessoas, a senhora se entende impedida ou suspeita de funcionar como testemunha nesse processo? Não. De jeito nenhum. Político, eleitoral com as chapas? Nada, nenhum vínculo, nenhum relacionamento político nem pessoal com nenhuma das chapas. Certo, tudo bem. Doutores, há alguma intenção de contradito? Não. Então, doutor. Sem cansaço, sabia? Sem cansaço. Mas, enfim, significa que nós vamos ouvir a senhora aqui na qualidade de testemunha, né? A senhora é advogada, não vou aqui informar a senhora o que significa isso, vou considerar a senhora já devidamente compromissada a dizer a verdade. A senhora conhece muito bem a Bíblia, né, sobre o tema. A senhora está considerada a senhora devidamente compromissada. A senhora me disse, então, que a senhora votou nas eleições. A senhora mora em Vila Velha? Moro em frente ao fórum e à subseção de Vila Velha. A senhora mora em frente à subseção de Vila Velha, né? E aí a senhora votou. Me diga uma coisa, no dia das eleições, a senhora foi apenas votar ou a senhora ficou lá mais tempo? Como é que foi isso? Olha só, eu fui votar pela manhã, acho que teve, não sei, era no período da manhã. Sim. E já existia uma fila quando eu cheguei. E aí eu entrei na fila e fiquei aguardando. Demorou para iniciar. Eu não sei se foi, assim, qual é exatamente o momento que iniciou a entrada das pessoas que iam votar, dos advogados. Foi de manhã que a senhora falou. Foi pela manhã. Antes das 10? Depois das 10? Eu não sei precisar o horário exatamente, mas deve ter sido entre 10, 10, meio-dia, não sei. Antes das 9, não? Não foi antes das 9, não. Quando eu cheguei já existia uma fila que estava aguardando. Grande fila, média? Olha, ela rodava, porque é uma casa, né? A subseção é uma casa na esquina e ela rodava a lateral, né? A esquina, naquela rua lateral, que eu não me lembro o nome daquela rua, eu sei que é uma rua que tem, né, na parte lateral, e a fila já estava se prolongando e avançando para essa rua. Certo. E a senhora entrou nessa fila, efetivou a votação, e depois? Não, aí olha só, eu entrei nessa fila e eu estava, né, nesse dia eu ia trabalhar e fiquei, assim, na verdade eu fiquei, amanhã deixei para fazer, né, para votar, porque você era obrigado a votar sob pena de multa, né, me parece que tinha uma multa se você não votasse. Isso. Aí eu falei, eu vou ter que votar, né, não tem jeito. Aí fui para a fila, só que a fila demorou, assim, foi demorado o início da entrada, né, do acesso à casa. E daí que nisso eu não me lembro exatamente se isso demorou até mais, não sei se foi até a tarde, eu sei que eu fiquei muito tempo nessa fila esperando e aguardando que fosse entrar para votar logo, porque eu precisava trabalhar. Certo. Nesse período que a senhora ficou
na fila, a senhora viu os candidatos fazendo propaganda, aquilo que é chamada boca de urna? Viu. E a senhora viu as propagandas que a senhora viu de boca de urna eram das duas chapas? Então, olha só, quando eu estava na fila, tinha chapa, né, que fazia propaganda, né, a princípio seria do Homero, né, que... porque existem são duas eleições numa só, né? Isso, sim, eleição seccional e da sucessão. E da sucessão, Então, em tese, seriam quatro vamos chamar assim, quatro chapas, né? Duas para estadual e duas para municipal. Isso. A senhora viu propaganda dessas quatro? Vi. Viu das quatro? Eu não sei se é das quatro. Eu sei que eu me lembro bem assim, que eu recebi né, a propaganda do candidato da chapa do Homero, que eu não sabia quem era o candidato dele, né? No caso, para Vila Velha. Para Vila Velha, né? Que era, né, assim, agora a gente sabe que é o Ricardo, né? Ricardo. Na época eu nem, né, porque assim, sabia que tinha essa chapa e, na verdade, para mim, eu só imaginei que tivesse essa chapa, porque quando eu recebi os e-mails, eu recebi os e-mails da chapa do Homero. Eu falei, gente, então só tem um candidato. Aí eu fui para a fila para votar para o candidato do Homero, que também, né? A senhora recebeu e-mails do Dr. Homero para a seccional apenas, ou do candidato do Dr. Homero para que hoje a senhora sabe que é o Dr. Ricardo, para a sucessão de Vila Velha? Eu me lembro que eu abri alguns e-mails, né, naquela época que antecedeu a eleição, e me parecia, porque eu não estava muito ligada nisso, né, e me parecia que só tinha um candidato para a chapa de Vitória e de Vila Velha. Ah, sim. Entendeu? A chapa de Vitória e de Vila Velha, na opinião da senhora, viriam apenas um candidato. Um candidato. Certo. Então a senhora não recebeu e-mail de oposição ao doutor? Não, para mim só tinha um candidato para Vitória e para Vila Velha, né? E essa ideia da senhora permaneceu porque a senhora não viu nenhum e-mail de outra parte? Não, e porque assim, na hora que eu entrei na fila, eu me surpreendi, né, com o candidato da outra chapa, que era o doutor Bassini, né? E quando eu vi, falei, você é candidato? Aí ele falou, sou. Aí ele me passou o material de propaganda dele, né? E eu fiquei surpresa, porque até então eu não sabia. Eu fui, né, votar naquele dia e para mim só existia um candidato, que era o candidato do Homero, né? O Homero, tão conhecido Homero, que a gente, né? A senhora se recorda se o panfleto que passaram para a senhora, que teria sido passado pela senhora, era parecido com esse? Então, Posso mostrar de perto para ela? Pode. Não precisa mostrar para ela. Então, olha só. Na verdade... Se você recordar, não tem importância. Eu me lembro bem que ficou assim, bem marcado isso, né? O candidato da outra chapa, entregou, eu recebi, né, o material da campanha lá do outro candidato antes dessa. E quando eu vi, né, quando ele me abordou, foi quando eu tive acesso a um outro material da campanha dele, né, que eu até então não sabia, e que me chamou a atenção foi esse papel. Eu falei, gente, mas que papel, né, o papel bem inferior ao material da outra chapa. Eu falei, gente, ele deve estar, né, assim, eu não entendi por que a diferença do material, entendeu? Me chamou muita atenção isso. E realmente era um material bem inferior à da chapa do Dr. Bassini. Certo. Bom, mas então a senhora sim. Acha que a senhora acredita que seja esse material? Tem certeza? Sim, não, eu na verdade recebi o material da outra chapa e da chapa dele, e que havia, né, assim, que era o material da chapa dele, porque eu vi o nome. E o material da chapa dele era assim, assim mesmo, com papel assim, dessa forma. Tá bom, ok. Certo. Muito bem, então estava sendo feita a divulgação normal, todo mundo fazendo. Isso, todo mundo fazendo a campanha ali, boca de urna. Né, sem maiores problemas, né? Sim. E aí a senhora entrou e votou?
Não, como eu disse, demorou. Demorou. Então eu fui abordada várias vezes, né? Várias vezes. Por vários, eu não sei, o pessoal que fazia, né? O pessoal da chapa vinha com material, o pessoal da outra chapa vinha com material e voltava, né? Eu já recebi e tal, aquela coisa. Tem noção de quanto tempo a senhora ficou na fila? Olha, eu tenho, assim, exatamente precisar, eu não sei o tempo, mas foi mais de 1 hora, tá? Foi bem mais de 1 hora. Eu me atrasei, né, assim, no trabalho, a minha previsão era que eu votaria de manhã e que iria para o trabalho à tarde. Eu acho que eu cheguei atrasada, eu não consegui sair dentro daquilo que eu estava me programando. Mas a senhora costuma chegar no trabalho da senhora? Então, por volta de 10 horas. Por volta de 10 horas? E nesse dia eu sabia que eu não ia conseguir, assim, achei que eu fosse conseguir, que eu ia faltar no período da manhã. Entendi. Mas não achei que fosse demorar tanto. Eu senti, assim, pelo que eu me lembro, demorou. Eu me atrasei em chegar. Eu devo ter chegado mais de 1h30 ou 2 da tarde, aonde eu trabalho. Ah, mas então a senhora ficou bem eu fiquei, eu não sei exatamente, eu sei que demorou muito. Eu não sei dizer quanto tempo foi. Demorou bastante. Demorou. Não sei por que razão, eu não sei se, né, assim, à medida que a fila ia caminhando, eu não sei se houve algum atraso na hora de começar, eu sei que não, que foi demorado. Certo. Assim. Você passou a colocar uma questão de ordem? Não. Uma questão de ordem. Uma questão de ordem. Só para que Vossa Excelência tenha conhecimento de que no dia da eleição. Questão de ordem. No dia da eleição. Questão de ordem é microfone, isso é fato. Eu vou dar a palavra para o senhor. Ah, sim. Questão de ordem. Perfeito. Inquirir matéria processual. Não. Vamos, para a gente não. Tá, tudo bem. Vamos trazer informação antes. Sim. Entendeu? Deixa eu ir na minha linha aqui. Tá ok. Bom, aí a senhora votou e foi para o trabalho da senhora. A senhora acredita que já tenha passado de meio-dia isso? Eu acho que sim, No decorrer do período que a senhora ficou na fila, a senhora, e a senhora disse que várias pessoas fizeram a panfletagem, né, a propaganda. E a senhora recebeu algum panfleto que tenha chamado assim, diferente dos outros, com foto do Dr. Gustavo, alguma coisa assim? Olha, eu recebi vários materiais, né, de uma chapa e da outra. Me lembro de ter recebido, como eu disse, né, o que chamou a atenção no dia foi que eu recebi materiais com a qualidade melhor e a outra com a qualidade mais inferior, que era aquele que o senhor me mostrou. Algum desses, a senhora percebeu assim, ofensas, alguma coisa, falando, fulano é isso, Beltrano é aquilo? Não, exatamente ofensas não, mas assim, eu sei que eu me lembro bem que eu recebi vários materiais de vários participantes ali, né, que estavam envolvidos com a campanha, mas exatamente eu olhei e dizia respeito aos candidatos, mas não me lembro exatamente que conteúdo que continha, né, essas informações. Eu sei que era de um candidato e de outro. Não se recorda de ter visto nada ofensivo, de fazendo algum candidato acusando o outro de alguma coisa em tese ilícita? Não sei, eu não me lembro do conteúdo. Eu sei que eu recebi vários materiais, né, várias propagandas. Não, mas assim... A senhora se recorda de ter recebido alguma propaganda de algum candidato falando que o outro candidato teria adotado alguma postura em tese ilícita? A senhora se recorda de ter recebido alguma propaganda de um candidato, entre aspas, atacando o outro candidato? Não me lembro, assim, exatamente alguém atacando, não. Eu me lembro de ter... Doutora, não, fica tranquilo, tu me fala. Não, eu não consigo... Não, o que eu consigo... que a senhora lembre isso. Não, eu estou tentando... Eu não quero que a senhora lembre, quero que a senhora me diga se lembra. Não, o que eu me lembro é que eu recebi vários panfletos, né? Eu não sei, das duas, porque até então só tinha uma chapa para mim, de repente aparece a chapa dele, e pessoas entregando material, isso, várias pessoas. Esse material, a senhora se recorda de ter visto algum material em que havia alguma ofensa de algum candidato falando
que o outro candidato teria feito alguma coisa, em tese ilícita, ou seja, um candidato acusando o outro candidato de algum crime, de alguma irregularidade, de algum problema? Não me lembro desse fato. Não se recorda disso? Não, assim, de alguém, né, imputando a outro... Não se recorda de ter visto nada nesse sentido. Ok. A senhora se recorda de ter visto algum servidor, algum funcionário da OAB na fila, na hora de votação, no processo eleitoral como um todo? A senhora estava na fila? Sim. Junto com outros advogados. A senhora se recorda de ter visto algum funcionário da OAB na fila? Eu não sei dizer quem... Assim, eu conheci alguns funcionários da OAB, mas eu não me recordo se tinha exatamente, porque tinham várias pessoas fazendo, fazendo a panfletagem, mas eu não posso dizer que, existia algum funcionário, da OAB atuando ali na panfletagem. Eu não posso afirmar com certeza. E a senhora se recorda de ter visto algum funcionário da OAB fora da panfletagem? Fora da panfletagem? A senhora viu algum funcionário da OAB nesse dia? Ali, um funcionário da OAB? Olha, assim, eu, na verdade, estive na OAB, alguns meses que antecederam a votação, o dia da eleição, e, assim, eu não consigo me lembrar se tinha alguém ali, não sei, se eu vi, eu não me lembro, assim. Certo. E a senhora disse que esteve na OAB alguns dias antes da votação. A senhora mora em frente à subseção, é isso? Moro. O que a senhora pode me dizer com relação a reformas da subseção? A senhora presenciou alguma reforma? Então, olha só, eu vinha fazendo a inscrição, tentando fazer a inscrição do meu pai na OAB, e estava de vez em quando indo à OAB, à subseção, para verificar quais eram os documentos que eram necessários e tal. E, inclusive, a minha inscrição aqui na OAB do Espírito Santo foi feita por lá. E aí eu estava sempre indo à subseção. E o senhor perguntou o quê? Se a senhora, nessas idas da senhora, a senhora presenciou alguma reforma? Então, olha só, durante o período que eu estive lá, eu não vi, sempre foi, na verdade, a OAB funcionava, na verdade, o local onde funciona a OAB é uma casa. E no momento que eu estive, durante os dias que eu estive até lá para obter informação a respeito da inscrição para o meu pai, inclusive da minha, não tinha reforma nenhuma. Depois, assim, o que eu me lembro é que você morando não tem como, você termina vendo. O que me chamou a atenção é que eles começaram a fazer uma obra, e isso eu tenho certeza que aconteceu nesse período, depois do mês 4 em diante, quando eu consegui minha inscrição na OAB, e realmente vi uma obra acontecendo na OAB, sim. Que quando... No mês 4, a senhora tem certeza? Absoluta certeza. Porque enquanto eu estive no mês 4, 5, 6, sei lá, não tinha obra nenhuma. Daqui a pouco eu vejo da minha casa, a gente termina vendo, que na hora que você sai para o trabalho, por mais correria que seja, você vê, nossa, uma obra, que legal. Vão reformar a OAB, que bom, assim. E para minha surpresa, no dia que até então eu via de longe essa obra acontecendo, mas eu não tinha tido acesso à obra, só tive acesso, como eu vinha tendo antes da obra, no dia das eleições, que quando eu entrei me surpreendi com a obra. Realmente, assim, a casa mudou totalmente, No dia das eleições ela estava totalmente concluída, e me chamou a atenção também o fato de que a obra teria sido, não foi uma simples obra, foi uma obra de grande porte, no sentido de que você tinha a rampa no dia das eleições, se não me engano, me parece que tinha todos, eu sei que estava um dia de calor muito grande, estava quente. E a gente entrava dentro da subseção e chamou a atenção, porque tinha um balcão, mudou totalmente a estrutura que tinha antes e depois, entendeu? Entendi. E me diga uma coisa, a senhora que mora próximo, então a senhora se recorda de ter visto alguma cerimônia de inauguração dessa obra? Olha, cerimônias acontecem normalmente, nas subseções para entrega de carteirinhas, eu sempre via alguma coisa ali, sempre relacionado com algum evento, mas eu não sei te dizer exatamente o que. Logo após as eleições, a senhora se recorda de ter visto alguma cerimônia?
Não sei te dizer, não sei informar o senhor se houve alguma coisa depois das eleições, não. Eu sempre observei que sempre movimento assim de festa, de alguma coisa, né? Acontecendo, sempre tem, porque eu não sei, deve ser entrega de carteirinha ou sei lá, não sei te dizer exatamente o que. As entregas são feitas lá? A senhora recebeu a sua lá? Olha, a minha eu não recebi lá não, eu recebi na OAB de Vitória. Terminei recebendo, fui buscar a minha, o rapaz ligou informando que estaria pronta e eu fui buscar na OAB de Vitória. Não houve aquela cerimônia de entrega, não aconteceu isso. Ah, entendi. Entendeu? Certo. Porque assim, a minha, na verdade, foi uma transferência, né, da OAB da Bahia para cá. Ah, então não houve aquela solenidade. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas a senhora então sempre vê solenidades lá na... Sempre vê movimentos de pessoas bem arrumadas e você que não estavam, não eram, né? Entendo. Tá tendo alguma coisa ali. Tá acontecendo algum evento, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Depois que a senhora votou, a senhora foi embora e não retornou mais? Então, depois que eu votei, fui embora e peguei meu carro e fui trabalhar, né? Em princípio, eu estou satisfeito. Doutor Gustavo. Eu queria começar perguntando, de trás para frente, se a senhora foi convidada para essa inauguração da sede da subseção. Não, porque ela acabou de dizer que inauguração, ela acabou de dizer que não foi, que não se recorda de inauguração de sede de subseção. Pois é, então ela não foi convidada, é isso. A senhora foi convidada para alguma inauguração de sede da sede de subseção? Eu estava preocupado com a questão do que o senhor tinha colocado anteriormente. A senhora se lembra de algum conteúdo das panfletárias? Podemos fazer pergunta direta? Podemos? Doutora Laudilene, a senhora se lembra de ter recebido propaganda? A senhora disse que se recordava que só havia uma chapa, né? Até o horário que eu fui para a fila, eu achei que fosse um candidato só. A senhora declarou que uma para Homero e uma para Vila Velha. Isso. A senhora se lembrou depois que o nome do candidato era Ricardo, né? Sim. E que a senhora se surpreendeu pelo fato de ter me conhecido na fila e de eu ser um candidato, né? A senhora, o senhor perguntou sobre a questão dos e-mails de todos? Perguntei. De todos? Perguntei. A senhora recebeu e-mails dos candidatos? Eu perguntei isso. Destes? Perguntei. Tá. A senhora recebeu da OAB alguma propaganda a meu respeito? Não, eu não vi nada sobre o nome do senhor, não. Vamos retornar aqui à questão dos e-mails. Eu perguntei para a senhora se a senhora tinha recebido e-mails das chapas. A senhora disse o quê? Que eu só me recordo de uma chapa e até o momento que eu fui entrar na fila, eu só sabia da existência de uma chapa e de um candidato para Vitória e para Vila Velha. E me surpreendi quando ele mostrou a panfletagem dele. A senhora então tinha, dentro da sua análise, a senhora entendia que a chapa para a OAB do Espírito Santo e de Vila Velha era uma chapa só? Era essa a ideia que a senhora tinha? De que era uma chapa só? Tanto para a Vitória quanto para a Vila Velha, tudo era uma chapa só. E que não havia concorrência, não havia oposição. Perfeito. Se nessa época dessa obra que a senhora falou, já havia um fórum novo inaugurado em Vila Velha em outro local, com várias outras coisas funcionando em outro local. Até onde eu sei, né, o fórum teria sido transferido lá para a região ali da UVV, né? Itapuã e... ainda existe atividade nesse fórum em frente à sua casa até hoje? Funcionam serviços judiciais lá? Funcionavam na época da eleição e funcionam até hoje? Olha, até onde eu sei também, né, assim, eu entro no fórum, me parece que está funcionando só um juizado especial cível, me parece. Eu já andei perguntando se existiam outras varas, né, me parece que todas as varas foram, né, os cartórios foram transferidos para o fórum novo. Ok. Então a senhora reconhece que o fórum fica aberto, existe alguma segurança ali, que algum serviço funciona ali? Tem algum serviço. E isso acontecia também na época da eleição? Ok.
Ok. Eles estavam naquela fase de mudança, porque quem mora ali perto quer saber o que vai acontecer, né? Aí você vê o movimento, assim, o movimento diminuiu muito, e em função da mudança, né, lá e eu fiquei curiosa em saber o que vai funcionar aqui agora, né? E mesmo porque tinha uma história de que eles iam botar um abrigo para menores, aí houve uma manifestação da comunidade local ali da Prainha, contra a instalação desse órgão, né? E aí eles se mobilizaram e terminaram conseguindo tirar. E eu sei que hoje funciona, me parece que é só um juizado especial cível. Eu não sei se é só para... No Fórum Antigo, né? No Fórum Antigo, só isso me parece. E tem uma agência, uma caixa, um banco, banco da, né, a Caixa... Não, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Eu faço retiradas, utilizo isso. Quase não tem muito movimento, realmente caiu muito em função da mudança. Excelência, posso perguntar a ela se ela reconhece? Pode. Tá. A senhora reconheceu na fila de votação esse advogado de nome Rogério Feitosa no dia, enquanto a senhora estava na fila? A senhora conheceu esse advogado de vista? Esse advogado é conhecido lá em Vila Velha, né? Assim, eu conheço há muitos anos, assim. E me parece que ele estava no dia, como tinham outros advogados, né? Assim, que a gente termina revendo, eu me parece que ele estava no dia, sim. Sim. Panfletando também, entendeu? O doutor perguntou se a senhora tinha recebido algum material ofensivo, alguma coisa. Quais foram as colocações que o senhor fez? Material ofensivo, alguma coisa assim? Algum material de algum candidato falando alguma coisa do outro candidato. E a senhora me disse que não se recordava. Eu não me recordo. Assim, eu sei que eu recebi material de várias pessoas, né, das duas, né, assim, até então seriam duas chapas. Mas que não se recordava de nada ofensivo, é isso mesmo? Não, assim, nada ofensivo, não. Assim, eu fui pegando, a gente vai guardando e vai juntando aquele monte de papel. Continuando a pergunta, a senhora se lembra de ter recebido das mãos desse advogado, posso botar aqui que ela reconheceu o advogado, excelência, na frente da... Posso? Que ela reconheceu o advogado Rogério Feitosa. Rogério Feitosa. Sim. A senhora se lembra de ter recebido das mãos dele, não um material de campanha, mas um material jornalístico impresso com a minha foto, ou como uma notícia de jornal ou algo assim? Alguma coisa no sentido de que eu havia sido condenado a alguma coisa, uma notícia de imprensa de que eu havia sido condenado a alguma coisa? Olha só, na verdade, como eu já disse, né? Deixa eu organizar. Eu perguntei para a senhora se a senhora tinha visto algum material ofensivo. Agora, a pergunta é um pouquinho mais específica. A senhora se recorda de ter recebido algum material com a foto do Dr. Gustavo Bassini? Olha, eu recebi, né, vários panfletos, como eu disse. Agora, exatamente com a foto, não sei, eu não me lembro, assim. Não se recorda? Não me lembro, mas assim, foram vários, né, assim, panfletos de vários tipos, mas não me lembro. A senhora se recorda de algum desses panfletos que ter alguma transcrição, alguma reprodução de jornal? Assim, como se fosse uma cópia de jornal, uma página de jornal? Se recorda? Olha... Posso complementar a pergunta? Pode. Posso. Especificamente, se a senhora recebeu um recorte de jornal ou alguma coisa que possa parecer para a senhora um panfleto de campanha, mas que na verdade era uma condenação da minha pessoa por um juiz de Vila Velha, que talvez colocando a questão do teor, talvez ela se lembre. Você se lembra de alguma coisa que estava que eu tinha sido condenado por um juiz de Vila Velha a pagar 23. Sim. Doutor, aquilo que eu já conversei com o senhor. O senhor é ao mesmo tempo advogado e parte. É que eu acho que se eu fizesse a pergunta específica, talvez ela lembrasse. Doutor, a senhora se lembra de alguma coisa que estava nesses panfletos? Olha só, doutor, eu recebi, como eu disse, vários panfletos, inclusive, assim... A senhora leu alguma coisa dos panfletos? Eu dei uma olhada geral, né, e eu olhei, vi propaganda de uma chapa e da outra, entendeu? Certo, ok. Vou tentar encerrar essa questão. A senhora se lembra de ter visto alguma coisa ofensiva nesses panfletos? Alguém falando mal de outra pessoa?
Olha, na verdade, ofensiva eu não me lembro, porque eu não vi o teor, né, o conteúdo dessas panfletagens, mas assim, existia, né, vamos supor, a chapa de um e de outro tinha, naturalmente, eu não sei se eram fotos ou, entendeu? Mas quem era quem ali na história eu não sabia, porque até então eu achei, né, o senhor quer saber se eu vi foto de... Porque geralmente eu estou passando uma pergunta. Vamos com calma. A meu ver, eu não sei se eu estou fazendo a pergunta errada, eu não sei se os doutores todos me ajudam. E parece que é uma coisa tão, assim, objetiva. Eu estou tentando fazer a pergunta tão objetiva, mas a senhora está dando uma resposta, assim, tão grande que eu estou achando que eu estou fazendo a pergunta errada. Me ajuda também, a senhora. Tá, sim. Vamos lá. A senhora viu a foto do Dr. Bacinha em algum panfleto? Eu não consigo me lembrar exatamente. Eu sei que não, eu não me lembro. Não, olha só. Na verdade, eu não consigo lembrar exatamente se tinham. Eu sei que tinham fotos de uma das chapas. Tinham fotos. Eu acho que tinha foto. Eu não sei. A gente quando recebe material, né, de campanha, de propaganda eleitoral, é porque eu não consigo. Olha só. A senhora foi no Bob's hoje? Bob's? Não. A senhora viu foto do Dr. Bacinha em algum panfleto de campanha? Hoje? Não, no dia das eleições, doutor. Se eu vi, não consigo me lembrar exatamente de fotos de... Por que o Bob's a senhora responde com sim ou não no panfleto do Dr. Bacinha? Não, é porque você está... A senhora lembra da foto do Dr. Bacinha em algum panfleto de campanha que foi distribuído para a senhora no dia das eleições? Eu queria saber se ela foi intimidada de alguma forma, excelência. Suspende a audiência.